oeste do Paraná possam receber essas orientações, receber como é que está funcionando, que tipo de diretrizes o Ministério já pode ir nos adiantando para que a gente possa trabalhar assim, de forma muito alinhada. Aqui nessa sala hoje, todo o grupo vai ter o acompanhamento do meu colega Prati, que é também funcionário aqui de Itaipu, e está nessa coordenação do programa de valorização patrimonial. A Tatiane, que é nossa consultora pelo convênio Linha Ecológica, que é um dos instrumentos que nos permite atuar, né, em toda a região aí com os municípios de interesse de Itaipu. Então, nós temos um tempo pequeno, né, por isso vamos otimizar o máximo possível. Quero fazer um apelo a todos os gestores de culturas que estão nessa sala, para que fiquem muito atentos, para que façam as suas anotações, que aproveitem aí para fazer os seus questionamentos no chat, né, para ir agilizando, para não interromper a fala dos nossos convidados. E reiterar que está sendo gravada a reunião, então, posteriormente, ela pode voltar a ser consultada. De antemão, aos colegas do Ministério, nosso agradecimento, tá, por essa agenda tão importante aí para a nossa região. Muito obrigada. Tati? Tá bem, Prati? Não. Então, eu vou apresentar rapidamente assim, o nosso grupo de gestores. Nós somos a Rede Regional de Cultura e Patrimônio do Oeste do Paraná, que é uma rede que agrupa gestores de cultura, artista e a sociedade civil há aproximadamente 15 anos. A gente funciona, como a Lucilei falou, com duas instituições âncoras, que são a Itaipu e o Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros. A rede ela nasce da premissa de do desenvolvimento cultural territorial sustentável. A gente primeiro começou atuando em 16 municípios há 8 anos atrás, depois passamos a trabalhar com 29 municípios e faz 3 anos que a gente atende todo o Oeste, nos 55 municípios do Oeste do Paraná. Então, a gente promove em parceria com, entre várias ações, né? Mas as que eu vou destacar agora, que são as que a gente realiza em parceria com a UNILA e com a UniOeste, que são as formações e capacitação para os gestores de cultura. Em 2021, a gente falou dos instrumentos jurídicos de contratação, mapeamento, editais de cultura, quando a pandemia estava muito em voga, eles estavam precisando de apoio. Em 2022, a gente volta para a nossa diretriz, que é a da sustentabilidade. Então, o professor Daniel Munduruku veio e falou sobre cultura e sustentabilidade. E o ano passado, uma das ações bem importantes que a gente fez foi com o professor José Márcio Barros e o José Júnior, uma capacitação para os conselheiros municipais de cultura. Todo esse material fica gravado e é disponível para eles nas nossas redes sociais, enfim, no nosso YouTube. O grupo, o perfil do grupo, basicamente, é de pessoas da área de cultura, com as mais diferentes áreas de formação. Então, eles são vinculados à educação, ao meio ambiente, ao turismo e ao esporte, na sua maioria. 55 municípios têm uma diversidade bem grande, né? A maioria das equipes trabalham sozinhas ou com apenas 1 ou 2 ajudantes, alguns assessores. E é por isso que, enquanto rede, a gente se multiplica. Enfim, os municípios têm perfis diferentes, tamanho, população, estrutura e IDH. A gente tem aldeamentos indígenas, comunidades alemãs, comunidades quilombolas, italianos, japoneses, paraguaios, argentinos, comunidades árabes, bolivianos e haitianos, todos no nosso território. De maneira bem genérica, a gente se apresenta assim, e aí a gente está, enfim, atento ao que está acontecendo. Para nós é uma satisfação muito grande ter de volta ao Ministério, né? A gente se sente finalmente representado. Então, acho que eu passo a palavra para vocês e a gente está aqui para ouvi-los. Obrigada, Pedro, obrigada, Binho, obrigada, Gisele, por essa articulação. Para nós é muito importante que vocês estejam dando essa atenção para nós nesse momento. Então, podem, né? Agora é com vocês. Bom, boa tarde, gente, tudo bom? É um prazer enorme estar aqui. Primeiro, acho que a Gisele e o Binho vão se apresentar, depois eu me apresento, e aí eu faço uma fala inicial.
tá bom? Acho que é legal para vocês conhecerem também aqui a nossa equipe da Secretaria dos Comitês. Por favor, gente. Bom, eu sou Gisele, do PIN, sou servidora do Ministério da Cultura desde 2006, trabalhei com várias pautas, principalmente com a pauta da diversidade cultural, e atualmente estou neste desafio de implementar um escritório do Ministério da Cultura em cada estado, que é importante para a gente estar mais próximos de vocês. É isso, Sim. Eu sou Binho Riene Perinoto. Estou aqui no Ministério da Cultura, está dando mais ou menos um mês e pouquinho. Sou do estado de São Paulo, já lidando com a questão de dirigentes municipais de cultura enquanto eu estava em São Paulo. Vim aqui para o Ministério da Cultura para somar com uma diretoria que se chama Diretoria de Assistência Técnica a Estados, Distrito Federal e Municípios. Então, a perspectiva de capacitação, qualificação, aprimoramento, tudo que tem a ver com esse tipo de apoio, suporte e assistência, principalmente nesse momento com a própria Lei Paulo Gustavo, né, que é o principal mecanismo de fomento e financiamento de repasse entre os entes federados, é a nossa prioridade do momento. Mas a gente contribui dentro dessa secretaria, que é uma secretaria muito mais ampla, e que aí Pedro vai poder falar um pouco melhor da própria secretaria, da diretoria que ele está à frente, e aí então eu já passo para ele. Prazer estar com vocês, a gente vai se falando aqui. Obrigado. Legal. Primeiro, eu queria agradecer muito, Tati, e a vocês da rede, né, de gestores, ao convite. É a primeira conversa que a gente está fazendo com gestores do Paraná. A gente já teve uma reunião com a secretária estadual, que foi aqui em Brasília, por ocasião do Fórum dos Secretários Estaduais de Cultura, com a ministra Margarete. Daí nós todos participamos, foi uma discussão também bem ampla sobre todas as ações que o Ministério está desenvolvendo e a parceria com os estados. Então, a secretária de Cultura do Estado esteve aqui, a gente já conhece ela, já tem uma relação de mais tempo, mas a gente ainda não tinha tido a oportunidade de conversar com gestores municipais. Então, para nós é um prazer grande. Paraná é um estado importante, é um estado que tem tradição na área da cultura, tem uma relação histórica com esse ministério, ajudou a construir o Sistema Nacional de Cultura, tem muitos gestores municipais qualificados e capacitados, e é óbvio que nós temos a intenção de estar próximo, estar conversando, estar dialogando. Acho bacana esse arranjo também que envolve a universidade, a Itaipu Nacional. Eu estive em Foz do Iguaçu há uns anos atrás, quando eu era diretor da Secretaria de Cidadania e Diversidade. Juca Rodrigues, na época da fundação, me recebeu aí, Thaisa Prachedes também, que eu vi que estão aí na sala. Então, já tive em Foz do Iguaçu e já tive nessa região pelo Ministério no período anterior, quando a gente estava aqui no MINC, na gestão da presidenta Dilma, e agora, com a volta do Ministério e no governo do presidente Lula, nós vamos fazer um esforço muito grande de estar próximo de municípios, estados e da sociedade civil, considerando que esse último período foi justamente um período de pouco diálogo, né? Então, nós pretendemos construir uma outra perspectiva nesse relacionamento entre o MINC, os estados e os municípios e a sociedade civil, tanto nos conselhos estaduais e municipais, quanto as organizações da cultura, as redes da cultura, os movimentos que atuam na área da cultura. Nós desenhamos uma estratégia nova de governança e de articulação que pretende envolver todos os atores, né, num diálogo permanente para a elaboração, o acompanhamento e a execução de políticas culturais nesses próximos 4 anos. Por que eu estou dizendo isso? Porque desde 2003, desde a gestão do ministro Gil, a gente vem fazendo um esforço de construir um sistema nacional de cultura, que é justamente uma integração entre as políticas culturais nacionais, o sistema MINC, que a gente chama, né, que são as secretarias e as suas vinculadas e os programas nacionais, com estados e municípios, tudo isso com o acompanhamento e a gestão compartilhada com a sociedade civil, através dos conselhos e das conferências. Então,
nesse momento, em 2023, que é o ano da Lei Paulo Gustavo, que é o ano do início da Lei Aldir Blanc II, que é o primeiro ano desse novo governo de retomada do Ministério, nós queremos acelerar esse diálogo, essa conversa e essa aproximação para poder retomar um conjunto de iniciativas que tinham sido paralisadas. E acredito que muitos de vocês aqui tenham acompanhado esse processo e essa história, né? Então, é importante que vocês saibam que o MINC está retomando esse caminho a partir da construção histórica que a gente vinha fazendo e que acabou tendo esse período de interrupção agora no governo anterior. Então, gente, o que eu vou me ater a falar aqui? Eu vou falar um pouco do geral, do que o Ministério está pensando para esses próximos anos, e vou falar também sobre a LPG, sobre a regulamentação da lei, os prazos e como é que a gente está pensando em organizar aqui. Depois, eu acho que é importante, o Binho, a Gisele podem tirar dúvidas, podem ficar um pouco mais tempo também com vocês. Eu vou ter até umas 13h30 para ficar aqui, não mais do que isso. E aí a gente pode ir tirando alguma outra dúvida com eles, mas nós estamos todos aqui bastante afinados, conversando muito, dialogando com todos os estados, então qualquer um de nós tem condições de responder as questões que porventura aparecerem. Primeiro, uma das primeiras medidas que o Ministério da Cultura desenvolveu foi destravar os recursos que estavam travados da Lei Rouanet. Então, no início do ano, foi liberado já quase R$1 bilhão das contas de dinheiro que tinha sido captado pelos projetos de Lei Rouanet e não estavam autorizados, não tinham sido liberados. Esses recursos, muitos deles já foram executados, já foram liberados e já foram executados, e alguns ainda estão em processo de liberação por algum parecer, por alguma a questão técnica que precisa ser sanada ainda antes da liberação. Mas tem um mutirão sendo feito aqui no primeiro andar do MINC, onde fica a Secretaria de Fomento e Economia Criativa, só para destravar os recursos que estavam travados da lei. E agora, na quinta-feira, o presidente Lula, no Rio de Janeiro, lança o decreto, que é o primeiro decreto, digamos assim, de conteúdo que envolve uma das políticas importantes do Ministério, que vai ser lançado pelo presidente, que é o novo decreto da Lei Rouanet, do fomento, e que ele acaba criando uma série de regras e normas novas que simplificam também as outras iniciativas de fomento do Ministério da Cultura, não só os da Lei Rouanet. E a Lei Rouanet, quando a gente fala em Lei Rouanet, nós estamos falando do incentivo e do Fundo Nacional de Cultura, e não só do incentivo. Então, tanto o incentivo fiscal, quanto o Fundo Nacional de Cultura, quanto a Política Cultura Viva e as outras leis vão ser objeto desse decreto que o Lula publica em ato no Rio de Janeiro, na quinta-feira, dia 23. A partir disso, abre-se o Salic Web para novos projetos, para novas propostas, já sob as novas regras, porque o decreto já vai estar publicado. Por isso que o Salic Web não está aberto, por isso que não pode se encaminhar projetos nesse período, porque estava aguardando esse decreto ser publicado. Com ele publicado, todo mundo pode retomar novos projetos de Lei Rouanet. Antes que alguém pergunte sobre isso, eu só vou fazer uma informação mais geral para que vocês possam depois se informar melhor. Projetos que já estão inscritos, que já estão aprovados, que já estão em execução e que, portanto, têm relação com a instrução normativa passada, mas que estão com alguma pendência, vocês vão poder procurar diretamente aqui a Secretaria de Fomento, que eles estão justamente nessa força-tarefa de desenrolar tudo que está trancado ali. Ficou muita coisa trancada, tinha mais de R$1 bilhão e 200 milhões travados ali na Secretaria. Então, se alguém tiver alguma pendência, pode entrar em contato com a Secretaria de Fomento, tem os canais para isso, e dentro do próprio Salic Web também. Uma outra coisa importante é essa questão dos comitês e dos escritórios. Agora, no anúncio dos 100 dias, que nós vamos fazer também no início de abril, nós vamos estar dando início a esse processo de diálogo com os comitês nos estados e a montagem dos nossos escritórios estaduais. Cada estado brasileiro vai ter um escritório do MINC, que vai ficar na capital. Esse escritório tem o papel institucional de dar informações, acompanhar as atividades, participar de reuniões, ajudar
nessa implementação do sistema municipal de cultura, vai estar dando muito suporte para os municípios, para qualquer proponente ou qualquer projeto e pessoa física da sociedade civil também que precise de alguma informação do MINC. E nós pretendemos criar uma rede de governança, essa é um pouco a minha tarefa aqui nesse próximo período, que envolva gestores estaduais, municipais, conselhos, universidades, parceiros, na implementação do Sistema Nacional de Cultura e de todos os editais, de todas as ações que o MINC vai estar realizando na ponta, incluindo a Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc II. O que é essa rede de parceiros? É justamente uma instância de diálogo mais permanente, canais de diálogo mais permanente, para nós podermos ir avançando todo mundo juntos, para não ter uma discrepância entre as informações, uns estarem de um jeito, outros estarem de outro, uns terem uma informação, outros terem de outro. A gente quer promover muitas reuniões e muitos diálogos entre todas essas instituições nos estados e estar mais perto. Por isso que vai ter essa equipe dos escritórios e por isso que nós vamos criar os comitês de cultura. O que serão os comitês de cultura? Os comitês serão entidades da sociedade civil, que nós vamos selecionar através de edital, que é um edital do MIROSC, que é o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, a Lei 13.019, onde nós vamos fazer uma seleção de uma entidade por estado, e essa entidade tem que articular mais umas 4, 5 entidades em rede, no interior do estado, e essas entidades, portanto, vão nos ajudar a fazer formação e capacitação, a disseminar as informações e a comunicação do Ministério da Cultura com a ponta, a fazer articulação territorial e fazer reuniões com as regionais, fazer reuniões com os conselhos, etc. e tal, nas regiões dos estados, no interior, né? Não só na capital, na região metropolitana, mas também no interior. Então, no caso da região de vocês também, a gente imagina que alguma entidade teria que estar aí fazendo essa articulação regional junto com vocês, em nome do Ministério, em parceria com o Ministério. E nós ainda pretendemos selecionar um conjunto de agentes territoriais culturais, para que em cada região do país, em cada região dos estados, a gente tenha um agente ou dois que faça esse acompanhamento mais no dia a dia. Então, nós vamos ter um escritório na capital, uma rede de entidades da sociedade civil articuladas no interior, que vão fazer essas capacitações, formações, comunicação, articulação territorial. E nós também vamos ter uma plataforma virtual, que é a plataforma Cultura Verso, a gente está chamando, que vai ser todo o pacote de iniciativas do Ministério da Cultura, todas as ações do MINC vão estar nessa plataforma, e ali nós também vamos fazer escutas e consultas públicas. Então, o tema da Paulo Gustavo, o tema da Lei Cultura Viva, o tema da Política Nacional das Artes, a questão da Palmares e da cultura afro-brasileira. A cada mês ou a cada 15 dias nós vamos estar lançando uma consulta, um debate, para que a gente possa ouvir a sociedade civil sobre esses aspectos, colher sugestões e poder ir dando sequência na execução das políticas. E, às vezes, não é um processo de escuta, quando o edital já está na rua, quando já tem um processo aberto, é um processo de divulgação, modelização e tirada de dúvidas para todo mundo se inscrever nos editais. Então, gente, nós estamos montando uma estrutura que vai fazer com que o Ministério da Cultura esteja bem mais próximo. Muitos estados, como é o caso do Paraná, né, tem uma federação de municípios que faz essa articulação nos territórios com os municípios. Muitas regiões têm uma articulação já de gestores, tem fóruns de cultura. Então, é óbvio que a gente quer partir do que já existe, mas a gente quer potencializar, acelerar e fazer com que essa dinâmica funcione de forma permanente. E não de vez em quando, a cada mês, a cada 2 meses, a cada 6 meses, a gente quer que isso aconteça de forma permanente. A previsão de implementação desses comitês com as entidades é a partir do mês de maio, junho. E nós vamos começar uma rodada de conversas em abril, presencial, que aí nós vamos fazer sem as entidades estarem selecionadas. Nós vamos para o escritório, vamos dirigentes do Ministério, os funcionários do MINC, e nós vamos fazer uma rodada nos estados. E depois, quando as entidades estiverem selecionadas, com as equipes montadas, aí a gente vai estar fazendo esse acompanhamento para e passo nas regiões. A Lei Paulo Gustavo
certo, gente? Aí outra coisa é a conferência, né? E nós também vamos ter a conferência no segundo semestre. Junho, julho e agosto é o calendário dos municípios. Setembro e outubro é o calendário dos estados. Novembro é o período da sistematização das propostas nacionais e das últimas conferências livres. E a Conferência Nacional de 4 a 8 de dezembro, em Brasília. Então, do calendário antigo da conferência, a única diferença é que nós empurramos tudo para junho para frente. Por quê? Porque a gente queria, pelo menos agora, no início do ano, já abrir o processo de plataforma Transfere.gov para os estados e municípios acessarem o recurso da Paulo Gustavo, fazer uma primeira rodada de escutas da Paulo Gustavo, iniciar o repasse dos recursos e do lançamento dos editais, e isso não se colidir com o calendário da conferência. A gente entendeu que era melhor primeiro começar a execução da Paulo Gustavo, que é o nosso maior desafio desse ano, e ele vai ser agora no primeiro semestre, e aí, a partir de quando essa situação estiver já andando, isso pode as conferências podem acontecer com um pouco mais de tranquilidade. Vai ser possível conferência regional ou intermunicipal, dentro do regimento da conferência, e vai ser no mesmo calendário, então, das municipais, até agosto, certo? Então, Pedro, essa era uma das nossas principais questões, assim, né? Por onde começar? Porque o Estado tem demandado para nós a realização das conferências municipais. A gente não tem municípios presentes hoje por conta das conferências. E aí a gente não sabe, está um pouco assim desorientado com relação a isso. Se vai fazer as conferências, se começa pelas conferências, ou se aguardava a regulamentação da Paulo Gustavo. Porque as coisas estavam começando a se sobrepor, ou se a gente sabe fazer as duas coisas simultaneamente. Então, essa é uma questão importante. Foi esse o cuidado que a gente teve. E esse período agora é um período em que o MINC está fazendo o quê? Formulando todos os seus editais setoriais, iniciando os diálogos e ouvindo os gestores e a sociedade civil, montando os seus escritórios, definindo toda a estratégia dos comitês, que agora já está aprovada pela Presidência da República, e logo já sai, no início de abril, já vai botar esse processo na rua. Então, esses primeiros 2 meses foram meses de organização e articulação aqui para a gente poder botar todas essas coisas na rua, e nós entendíamos que misturar o processo de conferência com o processo da Paulo Gustavo poderia prejudicar a qualidade dos debates e os temas da conferência. E as conferências vão ter muitos assuntos para tratar. Por exemplo, as diretrizes do novo Plano Nacional de Cultura. Por exemplo, o desenho do novo Conselho Nacional de Políticas Culturais, que a gente quer ampliar desse conselho que tem hoje, que só tem 36 membros. Por exemplo, as diretrizes das políticas culturais para os próximos anos, tanto do ponto de vista da participação social, da democracia, do sistema, quanto da diversidade, quanto da economia da cultura, quanto da memória do patrimônio, quanto das artes, quanto do política cultura viva. Todos esses grandes temas nacionais vão estar pautados na conferência. E nós ainda queremos, dentro da regulamentação da Paulo Gustavo, nós queremos dar um prazo para que todos os estados e municípios se adequem e implementem os sistemas municipais e estaduais de cultura. Então, em linhas gerais, a ideia até o final desse ano, todo mundo que não tem conselho, plano e fundo, possa implementar os seus conselhos, planos e fundos. Municípios com menos de 50 mil habitantes teriam 1 ano para fazer isso, teriam até a metade do ano que vem. E quem não tem plano e for fazer planos, fazer também em 1 ano. Não precisaria terminar o plano até o final desse ano. Mas a data para isso acontecer, ela já está, digamos assim, aberta. Por quê? Porque ninguém precisa esperar Paulo Gustavo para colocar o seu sistema municipal de cultura em dia. E é óbvio que o Ministério da Cultura vai estar à disposição para apoiar e assessorar todo mundo que precisar de orientação. Eu não sei como fazer um conselho, eu não sei como fazer meu plano, eu nunca fiz um fundo. Bom, a gente vai ter cartilhas, a gente vai ter orientações, vai ter documentos. Já tem, né? Esse material já existe, mas a gente vai atualizar, e todo mundo vai ser apoiado para poder implementar isso. Mas o que a gente está apelando? A Paulo Gustavo, ela vincula o Sistema Nacional de Cultura. A Paulo Gustavo, ela exige que você implemente o sistema e que você escute a sociedade civil antes de lançar os editais.
A Lei Aldir Blanc II não vincula. Então, o que a gente pensou? Ou a gente faz isso agora, ou a gente não faz mais. Ou depois vai ficar mais difícil. Vai ter menos apelo, digamos assim. Então, a gente quer colocar esse prazo, acelerar esse processo, tentar garantir que isso seja feito ao longo de 2023, na maioria dos municípios que ainda não foi feito. Quem já tem, ótimo, só precisa botar um óleozinho na máquina para ela funcionar, ver se o conselho está reunindo, se os membros estão nomeados, ver se o plano está em vigor, se não, tem que começar a discutir um plano. E se não tem fundo, a gente vai explicar como é que pode fazer de forma bastante simplificada a criação de um fundo. Então, gente, não é para ninguém se assustar, para ninguém ficar de cabelo em pé, porque isso é um processo que já tem 20 anos. A verdade é que a maioria dos municípios brasileiros ou já criou, ou criou, mas não está funcionando direito, ou criou uma parte, mas não funciona tudo, mas todo mundo já está familiarizado com o sistema, né? O que nós vamos fazer agora é fazer um processo de atualização de tudo isso, para que vocês possam receber os recursos da Paulo Gustavo, da Aldir Blanc, e todos os outros recursos que o Ministério for disponibilizar, dentro de uma estrutura organizada, de conselho, de discussão com a sociedade, de democrática, etc. e tal. Porque, como o período anterior foi de muito pouco diálogo, muito pouca conversa com o governo federal, mas todos nós estávamos conversando entre os estados, os municípios, a sociedade, etc. e tal, que a gente quer aproveitar esse movimento que foi feito para aprovação da Aldir Blanc, para aprovação da Paulo Gustavo, dar sequência para ele e poder avançar, né? Acho que a nossa perspectiva aqui é poder avançar, é poder ir caminhando passos para frente. Sobre a regulamentação, alguns pontos específicos que eu vou mencionar aqui. Vai ser permitido o uso de uma taxa de operacionalização da lei. Municípios até 50 mil habitantes, 5%. Municípios acima de 50 mil habitantes, 3%. E estados fora da região amazônica, 3%. Só na Amazônia que vão poder usar 5%. Por que isso? Porque nós tivemos muita dificuldade na Aldir Blanc com a execução, porque as secretarias não tinham funcionário, não tinham mão de obra, não tinham, às vezes, até qualificação técnica, tiveram muita dificuldade para executar os editais da Aldir Blanc. E era uma lei emergencial, todo mundo pressionando, todo mundo precisando, foi uma correria. Agora, a gente imagina que, com uma estrutura de orientação e apoio federal, e com um recurso percentual que você possa utilizar para contratar comissões de seleção, pareceristas, consultores, equipes de busca ativa, equipes que vão ajudar na gestão de documentos de cadastro e de organização dos editais. Tudo isso possa ser feito de forma mais agilizada. Esse recurso está dentro do recurso que cada município vai receber e que cada estado vai receber, e ele é utilizado proporcional a todos os incisos. Então, você não vai tirar esse recurso de um ou outro inciso. Você vai tirar proporcionalmente os 5% ou os 3% de todo o valor que você recebeu, e na prestação de contas você só vai mostrar lá que você contratou uma entidade, você contratou uma empresa, você contratou um consultor, ou você contratou 10 pessoas para fazer parte da comissão de seleção, e essas 10 pessoas deram conta de tudo. Não tem problema. Mas também esse dinheiro só pode ser gasto nisso, na operacionalização da lei. Não pode ser para comprar computador, para comprar carro, para equipar a secretaria, para construir estruturas que são naturais e óbvias, que a prefeitura é quem tem que bancar, né? Não é para substituir o dinheiro da prefeitura, é para complementar a equipe da prefeitura na execução da Paulo Gustavo da agilidade. Bom, se você conseguiu contratar um sistema de TI, se você conseguiu montar uma estrutura tecnológica com esse dinheiro que vai servir para você depois, ótimo, ganha todo mundo. Mas o objetivo é atender a lei Paulo Gustavo e não pode se fugir desse objetivo, tá? A outra questão é a questão dos projetos com acessibilidade. Na regulamentação, nós vamos prever que isso já esteja previsto nos editais. Quando for lançar o edital, já prevê a questão da acessibilidade, desse valor a mais de 10%, porque ninguém pode definir isso posteriormente. Porque não, a ideia não é que alguns projetos sejam acessíveis e outros não. A ideia é que todos sejam, mas os projetos com ações de acessibilidade comunicacional ou física, eles vão ter essa possibilidade, como está lá na lei, de receber um recurso a mais, de 10%.
Então, na regulamentação, nós vamos deixar isso bem explicadinho, como que deve ser feito isso já na largada do edital, para ninguém se atrapalhar depois com os valores. Tá? Vai poder ser remanejado também o recurso de dentro dos incisos do audiovisual. Então, se você vai fazer formação, salas, reforma de salas, adequação de salas, ou cineclubes ou cine itinerante, e se você vai fazer festivais, mostras, formação e tal, você, eventualmente, se sobrou recurso de um, você pode alocar no outro, e você vai poder fazer um remanejamento. A gente tem visto nos municípios uma fala sempre reivindicando dinheiro para a formação, que acham que é pouco, e reivindicando dinheiro para salas, que acham que também é pouco. Bom, é possível fazer algum ajuste nesse sentido, né, porque a lei tem um artigo que prevê isso, e nós estamos regulamentando, então, de forma a deixar isso explícito. O que não pode fazer é você remanejar recurso do audiovisual para as demais áreas da cultura. E como a origem do recurso, o desenho da lei, foi feito dessa forma, agora a gente não tem mais como alterar isso. Isso poderia ferir, né, a lei, e aí o próprio Tribunal de Contas, o CGU, não aceitarem, isso ia dar um problemão para todo mundo. Então, 34% é recurso para todas as áreas. 66% é recurso para o audiovisual. Mas desses recursos do audiovisual, você vai ter uma flexibilidade para movimentar os recursos ali dentro, e dentro dos recursos de produção audiovisual, você vai poder incluir videoclipes, videodança, videoteatro, você vai poder fazer curtas, documentários, filmes de baixo orçamento, que possam falar da história do município, de expressões culturais do município, festas tradicionais, um conjunto de produções e da diversidade cultural que o município tem, podem ser retratadas também em formato audiovisual. Então, não é necessário que você tenha uma grande produtora de cinema em cada município. É necessário que o edital preveja que esses filmes, curtas, docs e produções audiovisuais das mais variadas possam ser feitas também por gente do município, por gente que já está atuando no município na área da cultura. Mas é permitido que seja de fora, isso aí cada município e estado vai arbitrar, então não é vedado, na Lei Paulo Gustavo, que uma produtora de um município X ganhe um edital no município Y, mas aí alguns gestores municipais já me disseram assim, mas se eu abrir eu vou prejudicar a produção local. Bom, então é uma decisão sua, tudo bem. Então você faz um edital que você só permite que seja do município, mas o Ministério da Cultura vai deixar isso aberto, porque não é preciso restringir, não é necessário restringir. E na hora de selecionar, você pode também usar esse critério na hora da seleção, né? Agora, o que alguns municípios podem fazer quando não tem produtores audiovisuais, não tem gente que trabalha com vídeo, com foto, com áudio, com toda essa técnica, é o seguinte, pode vir uma produtora de fora, mas eu quero que contrate as pessoas do meu município. Eu quero que as locações do filme sejam no meu município. Eu quero que as empresas que vão ser contratadas para fazer esse filme sejam do meu município. Nos editais de participação da Ancine com estados e municípios, isso já era uma realidade. Já era um critério adotado, porque geralmente você tem que fazer um edital que ele é aberto de audiovisual. Todo mundo pode se inscrever. Mas se você vincula que aquele filme, que aquela produção seja feita na sua cidade, você permite com que o dinheiro fique ali, né? Ou que a obra audiovisual divulgue o seu município depois. Então, são coisas que cada um vai ter a liberdade de movimentar depois, para o seu próprio benefício, mas é importante que a gente sempre na lógica de democratizar o acesso, todo mundo receber os recursos e não sobrar nenhum dinheiro. Então, se os municípios e os estados começarem a criar regras que sejam muito restritivas, e isso tiver dificuldade depois para escoar o dinheiro, bom, aí não adianta chorar. Aí vai devolver o dinheiro, aí esse dinheiro vai ser redistribuído por quem está executando. Então, a orientação que eu dou é: façam os editais da Paulo Gustavo, depois da Aldir Blanc, o mais aberto possível, porque assim não sobra nem um centavo nas contas. E a definição de para quem vai a verba e a definição de quais projetos vão ser analisados fica para o mérito das propostas, que aí com os conselhos ou com os partidistas, as comissões de seleções que forem montadas. Mas não é hora de ficar pensando em critérios muito restritivos, até porque é bastante dinheiro.
E vamos lá. Primeira etapa, editais municipais. Aí eu sou um município pequeno, recebi 80 mil, 100 mil, já fiz aqui meus curta-metragens, já fiz um curso de formação, já botei um cineclube para funcionar no município, ou selecionei uma entidade ali para fazer um cineclube, gastei meus 80 mil. Pronto, agora o Estado do Paraná vai lançar um monte de editais estaduais. Organiza a comunidade do teu município para buscar o recurso do Estado. Essa é a grande jogada, porque os estados têm muito dinheiro, têm mais dinheiro do que os municípios proporcionalmente em função do cálculo que foi feito na lei. E esse dinheiro vai ser executado aonde? Nos municípios, inclusive com regras de descentralização. Então, esse dinheiro também vai chegar na região do oeste do Paraná. Então, eu entendo que tem uma etapa município, uma etapa Estado, e depois ainda vai ser uma terceira etapa, que é o rescaldo das sobras que tiverem, vai ser redistribuído para aqueles municípios que não executaram, que não pegaram a grana, ou que devolveram o recurso, vai ser redistribuído. Então, nós vamos ter praticamente 3 ciclos da Paulo Gustavo. E, no meio disso, a preparação para a execução da LAB, né? A LAB tem uma vantagem em relação ao Paulo Gustavo. A LAB é para todos os segmentos. Então, o que não foi possível contemplar com a LPG, a gente contempla com a LAB, né? E a ideia é que no segundo semestre a gente regulamente abra a plataforma e libere o recurso da LAB. Não me perguntem a data. Nem o presidente Lula, nem a ministra Margarete sabem qual é a data. Só Deus sabe. Por quê? Porque nós precisamos iniciar o processo da execução da Paulo Gustavo. Nós precisamos botar esse processo na esteira, como a gente fala, abrir a plataforma, ver como é que vão se comportar os estados e municípios, e aí corrigir rumos já na regulamentação da LAB. Então, agora não é hora de discutir LAB. Por quê? Porque essa discussão vai ter que levar em conta tudo que nós estamos fazendo de certo ou de errado na LPG. Então, primeiro uma coisa, depois outra coisa. Se nós fossemos fazer as duas ao mesmo tempo, aí nós ia se atrapalhar. Então, essa é a ideia, fazer um pouco essa metodologia. Eu não sei se falei de tudo, se esqueci de algum assunto em relação à regulamentação, Binho. E se não, tu quer falar alguma coisa, Binho? Quer complementar? Não, acho que as principais são essas, né? Não tem nada que a gente está esquecendo. Bom, tem uma pergunta que apareceu no Pará outro dia, que eu acho boa para a gente esclarecer uma coisa, que tem a ver com essas escutas da sociedade civil. Tem uma pergunta aqui no chat, né? Tem uma questão, essa questão das escutas da sociedade civil, uma mulher pergunta para mim assim, mas se não tem conselho no município, eu posso criar um comitê consultivo da Lei Paulo Gustavo, e esse comitê com a sociedade civil e a prefeitura fazerem as decisões e acompanharem? Pode. Por quê? Porque o conselho municipal, se o município ainda não tem, nós vamos dar um prazo para ele implementar o conselho. Mas a escuta à sociedade civil sobre os editais tem que ser feita agora, na entrada. Então, eu não posso te obrigar a criar um conselho, fazer as escutas e depois lançar os editais. Então, a lei mesmo já previu que pode ser uma audiência pública, uma conferência, reunião do conselho ou um comitê ou algo assim. Então, se vocês quiserem, olha, o nosso conselho ainda não está funcionando, ou ainda não teve eleição, reúne um grupo da sociedade civil, elege numa portaria com o prefeito, publica isso, publiciza, faz uma eleição e monta isso. Ou então, não, a gente acha que não precisa ter um comitê. Faz uma audiência pública na Câmara, faz uma audiência pública no Salão Nobre da Prefeitura, escuta todo mundo, apresenta a proposta do que vai ser feito com o dinheiro e pronto. Mas todo mundo vai ter que fazer algum tipo de consulta à sociedade civil. Alguns estão chamando de oitivas. Pode ser uma oitiva, pode ser qualquer formato, certo? Mas isso vem antes, isso tem que ser feito agora, antes de lançar os editais. Do plano de ação, né? Vocês pautam do plano de ação. Antes, inclusive, do plano de ação, está me lembrando bem aqui o Binho. Tá? Então, o que nós estamos falando de sistema, conselho, plano, fundo, tudo azeitadinho, tudo arrumadinho, nós vamos dar um prazo maior, até o final desse ano, que é quando termina a conferência, e até a metade do ano que vem, para quem ainda não fez plano. Beleza. Mas não pode deixar, né? Não pode esquecer de fazer essa consulta à sociedade logo no início, porque isso também vai ser cobrado na plataforma Transfere Gov. E aqui, por fim, tem uma pergunta que é: pode o município utilizar esse recurso do audiovisual para suas próprias agendas? Exemplo, fazer a programação audiovisual da Feira do Livro, festa típica do município, espetáculos de videomapping natalino?
Claro que pode. Não só pode, como deve. Tenho algumas perguntas que eu recebi aqui, né? Eu vou ler, acho que eu posso lendo um bloco, e daí a gente conversa sobre elas. A gente vive uma realidade que é fronteiriça, né? Então, assim, como que a gente atende e beneficia os artistas que vivem esse fluxo de fronteira? Tem artista que tem residência nos 2 países, documentação nos 2 países. Como que a gente encontra essa brecha legal para atender esse público? É permitida a compra de equipamentos para estruturar os espaços dos municípios? Outra pergunta. Jovens artistas, ainda menores de idade, podem receber os recursos como realizadores? Há a possibilidade de pensar uma categoria especialmente para eles? Desculpa, como é que é? Artistas? Jovens artistas. A gente tem... Jovens artistas. Isso, a região incentiva muito a qualificação profissional, desde criança eles têm ações, né, formação nas casas de cultura. Então, tem muitos jovens realizadores. É possível pensar uma linha especificamente para os jovens realizadores, né, para menores de 18 anos, eles podem receber recursos? Acho que essas 3, tem outras. Então, uma é dos fronteiriços, a outra dos jovens realizadores e a outra é... Compra de equipamento. Compra de equipamentos. Tá? O Binho vai responder, depois, se tiverem mais, eu posso ir falando também. Enquanto isso, eu vou colocar para o Pedro dar uma lida só nesse artigo aqui. Tá. É o seguinte, pessoal. Bom, primeiro, de novo, boa tarde. Vou começar com a questão do público, que às vezes é um público estreante, né? Quando são esses jovens, como você mencionou, a gente pode pensar sempre em escala nos editais, né? Às vezes você pode colocar em escala edital, por exemplo, para quem já é profissional, uma outra para quem é amador ou iniciante. Você pode até falar para estreias, né? Para quem é realmente obras inéditas, mas primeira vez que vai ter alguma relação com o poder público. Isso em outros estados e municípios até existem editais com essas características. Paulo Gustavo não proíbe que possa ser um caminho também ser dessa maneira. A melhor maneira, a meu ver, é que, de fato, deixe isso mais explícito, porque se você levar em consideração todo mundo no mesmo pacote e levar em consideração o dado histórico, aí, obviamente, vai ficar sempre naquele que já tem mais trajetória. Então, separar é uma boa sugestão, caso queira atender. Então, tem essa vontade, é uma possibilidade. Sobre equipamentos, né, para espaços que sejam do poder público, é importante a gente lembrar as características do que tem já da própria redação da lei. Não precisa nem aguardar o que está a vir do decreto de regulamentação. É o seguinte, os artigos 5 e 6 é que tratam do audiovisual, né? E aí ele tem os incisos 1, 2, 3 e o quarto é geral, específico só para estados, né? Estados e Distrito Federal, não é para municípios. Os outros 3 é que eu vou, de novo, detalhar para vocês. Que é, no segundo inciso, que vai falar de restauração ou algum tipo de reforma ou manutenção de espaço que ali é mencionado como sala de cinema. Se vocês lerem a lei, fala que pode ser tanto espaços privados quanto espaços públicos. Então, no espaço público que a gente vai fazer com que seja a sala de cinema, né, nele, em manutenção de espaço, pode entender que a manutenção é, por exemplo, um novo equipamento. Pode ser de som, pode ser de luz. Pode ser, então, entendendo o audiovisual, pode ser desde caixa de som, uma nova lente ou um projetor, porque ele vai fazer sentido na conceituação do que é uma manutenção desse, que é um equipamento que pode ser público. É a única categoria que se encaixa dentro dessa necessidade que foi feita na pergunta, tá? Então, ali, inciso 2, no artigo 5º e 6º, tem um valor específico que vai tratar disso, e aí ali dá para tentar encaixar alguma condição para ter a compra de equipamentos para o poder público. Só que entender que é também por concorrência, né? Então vai se chamar algum edital,
enfim, tem que ter alguma concorrência pública para alguém que passa a ser o fornecedor. No caso, ou de um serviço, pode ser até no caso de instalação, se for o caso, mas da própria compra e venda, né, no caso desses equipamentos. Eu falo isso porque já teve perguntas em outras rodadas do pessoal falar, eu posso colocar gente da equipe, da própria prefeitura, ser remunerada pelo Paulo Gustavo? Aí não. Aí é uma coisa, outra coisa, Com certeza, né? não. Se você tem equipe sua para fazer, é quase como que bom que você não vai precisar da Paulo Gustavo, então, para poder ter esse tipo de custo a mais. Você já tem equipe legal que tem essa qualidade na sua cidade, não é todos que tem. Mas pela lei não é isso, tá? Pela lei vai ser por ampla concorrência para fazer esse chamamento público de empresa, tanto seja compra-venda, seja de serviço. Ou entidades. Ou entidades, pode ser entidades. Caso faça sentido entidades que forneçam esses tipos de manutenções e compras e vendas de equipamentos também é uma possibilidade. Qual que era a outra pergunta? Esqueci. Fronteiriço, né? Bom, a realidade é que nenhum edital, independente dessa peculiaridade das questões que vocês estão tratando, seja numa perspectiva internacional, inclusive, qualquer perspectiva de fronteira, os editais que vocês lançam nos seus municípios, o regulamento de limitação, se ele tem que ser ou não do seu município, por exemplo, é um grau de detalhamento que é de responsabilidade da regra local. Se você quiser que seja alguém que tenha tanto comprovante de endereço quanto comprovante de atuação exclusivo e específico do município, é um grau de exigência que você está colocando. Se você não coloca isso e proporciona com que a pessoa faça o serviço no seu município, independente de onde ele comprove residência ou de onde ele comprove atuação, é uma característica que vocês vão estar lançando no edital de vocês. É que tem uma pergunta específica que é assim, e se a pessoa, ela tem, é isso que acho que a Tati falou, né? Internacional. Se a pessoa tem documentação, é registrada, tem binacionalidade. Tudo bem. Não tem É problema. só exigir essa Agora, documentação. é importante deixar claro que o estrangeiro que não tem a regulamentação, a regularidade, a nacionalidade brasileira, ele não pode ser proponente e executar um projeto, mas ele pode participar do projeto. Essa é uma pergunta. Por exemplo, aqui na Unila tem estudantes de diversas partes da Latinoamérica. Eles são estudantes, o visto deles é de estudante, não de trabalho. E aí, mais há, né? É direito. É direito, podem trabalhar. Então. Olha, ninguém é proibido de trabalhar, pelo que eu sei. Tá, essa é uma Não pergunta. é proibido. Não é proibido ter uma remuneração e tal. Não é porque você tem um visto de estudante que você não pode fazer um freela, não é verdade? Como é que os estudantes se viram morando em outros países? Às vezes fazendo freelas. Não é um vínculo formal, não é uma carteira assinada, mas o cara trabalhou para um projeto, trabalhou numa coisa aqui e outra ali. Então, eu não vejo problema, né? Eu acho que a gente tem que pensar em dar segurança jurídica ao processo. Quando for feitas as chamadas, pensando nesse tipo de situação, para depois nenhum gestor ficar respondendo. Mas, em princípio, nós não temos nada contra, não é? Pelo contrário, né? A gente integração, tem que né? ver a integração latino-americana, fortalecer essas iniciativas e talvez a facilidade que vocês possam ter nisso é que os proponentes sejam sempre um brasileiro, né? Sendo um brasileiro o proponente e o CPF responsável, ou o CNPJ responsável, ele pode envolver pessoas de outros países, né? Não tem problema nenhum. E isso dá segurança jurídica para todo mundo, né? Agora, tem um estudante boliviano que quer ser o proponente do projeto em Foz do Iguaçu. Bom, aí se a prefeitura disser no edital que não pode, vai barrar, vai trancar, vai ser problema. Então, acho que temos que pensar nessa regra de entrada, né? E cooperações internacionais são uma possibilidade, uma realidade do audiovisual, né? Então, não tem problema. Tem uma pergunta aqui da Marta, que é importante, que até ouvi você comentar esses dias. Se é obrigatório que o QNAI seja do audiovisual, ou se pode abrir para outros QNAIs, ou até mesmo para pessoas físicas, para um CPF. E eu vou aproveitar também nessa gancho da pergunta aqui, servidores públicos, municipais, federais, eles podem participar como proponentes ou nas equipes, ou o fato deles serem servidores já
os tira, né, da emergência. Como é que é a pergunta dos servidores? Se servidores públicos municipais e federais podem ser proponentes como pessoas físicas ou jurídicas, ou se eles podem integrar as equipes de trabalho, porque a gente parte, se essa é uma lei de emergência, um servidor ele não ficou desassistido durante o período da pandemia. Então, eles podem participar ou não podem participar? Olha, não é uma regra geral isso aí. Isso aí é uma coisa assim, ó. Na Aldir Blanc, como tinha o auxílio emergencial, vamos separar as coisas, tá? Na Aldir Blanc tinha o auxílio emergencial, você tinha uma vedação expressa para funcionários municipais, públicos, estaduais, federais, pensionistas e pessoas que recebiam algum outro tipo de benefício, para receber o auxílio, que era o inciso 1 da Aldir Blanc. Vocês lembram disso? Aquele auxílio de R$600 que a Aldir Blanc oferecia através dos estados. Isso, inclusive, gerou confusão, porque tinha gente que achava que a pessoa que era funcionário público ou aposentado não podia acessar nenhum recurso da Aldir Blanc. E não era isso. Ele só não podia acessar o recurso do inciso 1. Agora, a lei Paulo Gustavo não veda. Então, qual é a questão? Cada município tem uma legislação sobre isso. Então, se em Foz do Iguaçu ou num outro município da região é um funcionário municipal e a prefeitura, nos seus editais, tem por política vedar que funcionários públicos recebam recurso público municipal, bom, não há o que responder. Já está respondido. O município não vai permitir. Mas pode um funcionário público federal? Por mim, pode. Não tem nada que vede. Não tem nada que proíba. Entende? Pode um aposentado? Pode. Pode um beneficiário do Bolsa Família? Pode. Se a lei não está vedando, pode. Mas existem regras dos estados e dos municípios que limitam que funcionários públicos municipais participem de determinadas concorrências públicas, considerando que haveria uma, como chama isso? Não, e essa coisa do interesse, conflito de interesse, né? Uhum. Poderia ter um conflito de interesse, essas coisas assim. Óbvio, se é um gestor da Secretaria Municipal de Cultura e tal, obviamente que não. Mas eu acredito que cada um vai ter uma regra e a lei federal não veda. É isso que eu posso dizer. Tá. E a pergunta dos quinais? Em princípio, não tem por que a gente restringir KNAI. Não faz sentido restringir KNAI, nem do audiovisual, nem da área da cultura. Vamos ver na regulamentação, isso não está bem fechado ainda na regulamentação aqui, mas, assim, uma coisa nós já decidimos. Para você ser um produtor audiovisual, você não precisa ter KNAI de cinema. Senão a gente está brincando, a gente não quer executar a lei, né? Daí. Aí a gente quer deixar o dinheiro parado nos fundos. Não, a gente quer executar a lei, a gente quer que o dinheiro saia, a gente quer que todo mundo acesse o recurso. Então, quanto menos travas a gente colocar, melhor. E quem é que hoje em dia tem uma produtora com o KNAI de audiovisual? Pouquíssima gente. Agora, precisa ser uma produtora cultural, precisa ser uma entidade ou uma empresa da área da cultura. Precisa, preferencialmente precisa. Mas a gente sabe que existem exceções também. Existe gente que tem um MEI lá de produção de eventos, realização de eventos, e o cara vai lá e apresenta um projeto de teatro. Bom, na Lei Aldir Blanc isso foi possível. Nós não vamos ficar analisando KNAI por KNAI, entendeu? Então, eu acho que esse é um controle que tem que ser feito muito mais na hora da seleção. Quando você vê alguma coisa muito discrepante, tipo assim, pô, esse grupo aqui está apresentando um projeto super legal de música, mas o KNAI é de bijuterias, de venda de bijuterias. Alguma coisa está errada. Então, aí tem que olhar, bom, mas peraí, meu amigo, como é que você está fazendo um projeto de música e o seu KNAI aqui é de venda de bijuterias? Ah, não, mas esse aqui é o MEI da minha esposa, porque o meu está com um problema. Bom, aí é caso a caso. Aí tem que analisar e ver o que a Procuradoria do município vai dizer sobre isso, qual é a restrição e tal. Como eu falei anteriormente, eu faria sempre pela regra mais aberta. E pessoa física pode, com certeza, né? Pessoa física pode, desde que com toda a comprovação de atuação na área, você pega lá o portfólio ou as redes sociais da pessoa, ela tem uma atuação comprovada na área, beleza, né? Quando é uma pessoa física. Inclusive, às vezes, uma pessoa física pode representar um grupo. Tem um grupo de capoeira, que não tem CNPJ, mas tem o mestre de capoeira, que é conhecido na cidade, todo mundo reconhece. O mestre vai lá, apresenta o projeto como pessoa física, recebe o dinheiro e executa a ação.
Isso é muito comum já na área da cultura, isso já é, digamos assim, pacificado na área da cultura, né? E na Aldir Blanc isso funcionou em muitos lugares. Ainda tem procuradorias que são mais chatas, que são mais restritivas e que não gostam disso. Aí também é caso a caso. Aí vocês vão ter que discutir no âmbito do município para convencer o procurador, ou o secretário, ou o prefeito, para dizer, olha, tem que deixar aberto, senão vai limitar muito a entrada dos projetos, né? Então, esse é o nosso gargalo, né, gente? Se a área da cultura... Por que nós estamos dizendo tudo isso, tá? Para isso não ser uma fala solta, assim. Da onde eu tirei isso? Na área da cultura, nós temos uma situação de informalidade, de falta de formalização por parte dos atores e agentes culturais, de MEI, de empresa e de entidade, ou de entidade com problema em pagamento de impostos, que não consegue manter todas as taxas em dia, que se mata para manter todas as certidões negativas em dia, que chega na hora de liberar o recurso público, se a gente faz tudo no nível de exigência máximo que a gente pode fazer, o que a gente faz? A gente atrapalha a área da cultura para receber o recurso. E a gente cria problema depois para o gestor, quando ele fica tentando fazer coisas que não pode. Então, o que a gente aprendeu com a vida? A gente aprendeu com a vida que quanto mais aberto, livre e sem restrições for, apenas com a comprovação da atuação cultural e depois com a comprovação de que você executou o projeto, melhor. Porque se a gente fosse restringir, por exemplo, só a CNPJ, vocês concordam comigo que muito menos gente ia acessar o recurso? Ou se a gente fosse restringir só a MEI, ou só a empresa, bom, aí as entidades não podem participar. Aí se fosse restringir só as entidades, aí os MEIs não podem participar. Se fosse falar que só a pessoa física, não, mas peraí, nós somos uma instituição de 20 anos, a gente tem tudo em dia, a gente quer entrar com a entidade. Então, todas as opções têm que estar válidas, têm que ser possíveis, né? E a gente tem que cuidar para não criar armadilhas para nós mesmos, né? Tá. Tem uma pergunta aqui do Edson, que é a compra de equipamentos e outros só pode... A compra de equipamentos e outros para equipar ou reformar espaços públicos que atenda não só cineclubes, mas também oficinas artísticas e culturais. Sim, é possível, né? Vai ter verba para reforma de cinemas e espaços? Sim. Não? Equipamento, ele está perguntando como se pudesse comprar equipamentos para outras linguagens. Não, ele tem um cinema, ele tem um centro cultural que tem uma sala de cinema e ele quer saber, eu posso, não só uso exclusivo da sala de cinema, eu posso também levar oficinas para esse espaço? Claro, até porque, se não me engano, existe a palavra espaço multiuso, que é uma sala de cinema que também pode ser usada para teatro, para música, para outras coisas. Então, óbvio que quando você reforma ou equipa uma sala para exibição audiovisual, essa sala pode ser utilizada para várias coisas, para várias linguagens. O que é importante ficar bem estabelecido o recurso é para equipamento, adequação e reforma de salas de cinema. Aí, viola não pode, então, né? Quero comprar 20 violas para uma orquestra de viola, não pode. Comprar viola não pode. Mas qual é a dica do sucesso? Compra um bom equipamento de som, compra um bom projetor, e que se você precisar utilizar ele em outros lugares, você utiliza também. E se você precisar utilizar esse equipamento para outras linguagens, você utiliza também. É só a gente ter essa inteligência de ter equipamentos que possam ser acessados por outras linguagens. Mas o que está estabelecido na lei é para reforma, adequação, restauro e equipamento de salas, ou a compra de equipamentos itinerantes, como projetores que você pode usar para exibir cinema em outros lugares, ou equipamentos de som junto, ou cineclubes, que daí pode ser uma entidade que entra lá no edital, ela compra o equipamento e ela pode usar esse equipamento para também exibições públicas, que a prefeitura também pode fazer parceria. Então, tu pode usar tanto para o prédio público, quanto para o prédio privado, quanto para a itinerância, desde que tenha a justificativa, a essência disso é para exibição audiovisual. Se isso vai ser utilizado também para outras linguagens, não há problema nenhum. Até porque tem linguagens que usam a mesma base de estrutura, né? Enfim.
Tá. Não será necessário cumprir a lei de licitações, a 14.133. Que outra lei a gente segue? Essa pergunta é meio malandra, porque, na verdade, só um artigo da Paulo Gustavo afasta a lei de licitações. Qual é, Fábio? Deixa eu ver, porque senão parece que não precisa fazer licitação para nada. É só um artigo que afasta a lei 14.000 e... Qual é o número mesmo da lei de licitações? 133, 14.133. Tem um artigo da lei, Paulo Gustavo, que afasta, mas não é todos. Ou seja, se você for comprar equipamentos, você vai ter que licitar. Ou senão você vai ter que fazer uma chamada pública. E o Binho estava me lembrando aqui que tem o artigo 14 da lei, né, Binho? Que também fala de complementação de outros editais. Vocês já prestaram atenção nesse artigo? Alguém já conversou aqui sobre ele? A gente fez uma leitura da lei semana passada, antes para chegar aqui mais afiado. Eu só vou tentar explicar, sem querer esgotar essa discussão, porque na regulamentação isso vai estar mais estabelecido, mais organizadinho. Mas tem um artigo que dá a possibilidade de você usar o recurso da Paulo Gustavo para complementar o pagamento de editais que as secretarias já lançaram. Por exemplo, tinha um edital do fundo do ano passado, faltou um recurso, ou tem ainda pessoas que a gente gostaria de chamar que ficaram na suplência, ou algum edital de fundo que vai ser feito esse ano. Desde que respeite uma proporção de meio a meio, metade do dinheiro do município e metade do dinheiro da Paulo Gustavo, para não ser só o dinheiro da Paulo Gustavo, você também pode complementar editais e ações que já vinham sendo executadas. Esse artigo ele foi previsto na época da lei emergencial, em 2021, porque você tinha um monte de coisas rolando já. E aí a Paulo Gustavo queria ajudar a pagar, eventualmente, coisas que os municípios não estavam conseguindo pagar, ou os estados. E esse artigo ficou na lei. Então, talvez hoje em dia ele nem fizesse tanto sentido, porque nós já estamos numa situação diferente da de 2021, mas como ele está lá, a gente vai regulamentar e vai deixar previsto. Se quiser complementar algum edital de fundo, pode, desde que quando for pagar os recursos, seja metade do município, metade da Lei Paulo Gustavo, e não tudo da Lei Paulo Gustavo. E desde que a sociedade civil do município concorde, né? Porque isso não pode justificar também você não fazer novos editais. Então, se a sociedade assim não concordar, quiser abrir novo edital, é importante que abra os novos editais. Mas está previsto lá também. Qual é a lei, qual é o artigo da lei que fala da 14.133? O artigo 19. Lê aí, Binho. No artigo 19, ele fala, né, na execução de recursos de que trata esta lei, não se aplica o disposto do artigo 184 da lei 14.133, de 1º de abril de 21. Eu queria até acrescentar que também, logo no artigo seguinte, que é o artigo 20, também fala que os estados, distritos federais e municípios não poderão efetuar repasses com base nos recursos oriundos desta lei para potenciais beneficiários que usufruam de quaisquer emergenciais da outra lei. Porque, assim, é muito comum o pessoal falar, mas a lei Aldir Blanc não acabou? Então, só vou acrescentar esse artigo, porque o artigo 20, ele tem a ver porque a lei Paulo Gustavo foi redigida e a gente queria que ela fosse posta em prática antes, né? Então, só para destacar, porque a lei Paulo Gustavo, a lei Aldir Blanc também não era para gerar sombreamento de uma com a outra, o pessoal às vezes já está utilizando de um, acabar utilizando da outra. Então, só porque eu li a 20 aqui, achei que é importante destacar para vocês que o prazo da Paulo Gustavo a gente gostaria que tivesse começado bem antes, né? Aí poderia ocorrer essa questão com a qual é o artigo 184? 19. Mas qual é o artigo 184 da lei que ele está se referindo? Eu estou buscando aqui, mas eu não Porque lembro de cabeça. é uma coisa bem específica. É muito, gente. muito uma única questão. Não vale para o geral, assim. Porque, claro, que você vai poder usar a 14.133 quando couber. Quando você for fazer uma chamada pública, quando você for fazer um edital de seleção de projetos, quando você for fazer qualquer tipo de certame de concorrência pública para projetos culturais, essa é a legislação que nos orienta. A 13.019 é a que nos orienta para parcerias com a sociedade civil, que é o MIROSC, que é o marco regulatório. E tem uma situação específica na Paulo Gustavo que tá afastada a 14.033. Eu só preciso verificar aqui qual é para a gente não falar
Aqui, a Thaisa colocou no chat. Fala aí, Thaisa. Aplicam-se as disposições dessa lei? É porque ela porque não é uma lei de convênios, né? Basicamente é isso também que a gente está falando, né? Isso. É uma lei simples. Então não é para pensar a perspectiva, principalmente sobre o olhar de convênios e congêneres, né? Então é por conta dessa perspectiva de convênios, porque pela própria plataforma Transfere.gov já é também uma ferramenta de facilitação de transferência, que já não é mais aquela plataforma chamada Siconv, justamente nessa modernização das leis. A gente vai poder utilizar instrumentos bem mais simplificados, né? E é mais ou menos isso, assim, a Paulo Gustavo, bem mais específico, eu estava lendo aqui o que o pessoal está escrevendo ali no chat, e a Paulo Gustavo, ela é uma lei que simplifica. Se vocês olharem, a lei Paulo Gustavo, ela define a sua própria regra de prestação de contas, e ela foca a prestação de contas no cumprimento do objeto. Isso não está na 14.133, por exemplo. Isso não está consolidado no entendimento dos tribunais de contas para qualquer projeto cultural. Então, a gente colocou na Paulo Gustavo. E a gente está dizendo que os processos de chamadas públicas que nós formos fazer e os instrumentos que nós formos celebrar na Lei Paulo Gustavo, eles podem ser mais simplificados, podem ser feitos de forma direta, mas sempre, obviamente, respeitando as regras de concorrência pública. Só não se aplica esse tipo de coisa, convênio. Você não vai fazer um convênio com uma entidade com o dinheiro da Paulo Gustavo. Você pode fazer um contrato, você pode dar um prêmio, você pode liberar um recurso através de um projeto de forma simplificada. Mas você não precisa ficar estabelecendo aqueles mecanismos mais burocráticos, né? Então, é mais ou menos disso que estamos falando, e na regulamentação, esse artigo também vai estar bastante explicitado, para todo mundo entender. Tem uma pergunta aqui, assim, ó, a Lei Rouanet tem uma plataforma específica. A Paulo Gustavo também vai ter plataforma específica ou cada município deve organizar a sua forma de recebimento? Tudo vai ser feito pela Transfere.gov, como foi feito no Aldir Blanc. Entra lá com o plano de ação, aprova o plano, recebe o recurso, abre a conta, recebe o recurso, lança os editais, executa tudo todos os editais e os pagamentos, executa pela conta do Banco do Brasil que vai ser aberta. Não façam a ideia de pegar o dinheiro, transferir para uma outra conta, transferir para um outro fundo, transferir para um outro lugar e aí executar, que vocês vão ter problema na prestação de contas, porque é importante que o governo federal tenha a rastreabilidade dos recursos. Ou seja, se eu abrir seleção para 100 proponentes, 50 foram contemplados, você vai pagar cada um dos 50 pelo BB Ágil lá, pelo Banco do Brasil. O nome e o CPF dessa criatura tem que estar lá expressa. Então, todo o recurso tem que ser executado por lá. Vai ser bem parecido como foi feito com o Aldir Blanc, de forma bem simplificada pela plataforma. E dessa vez nós não vamos passar por aquele cadastro da DataPrev, analisar o CPF das pessoas antes. A gente abre, todo mundo entra, se cadastra, e aí vocês têm que depois nos passar o banco de dados de todos os municípios, de todos os beneficiários. É um processo um pouco diferente no sentido da informação e dos dados, mas ele tem que passar todo pelo sistema do Banco do Brasil. Essa é a regra fundamental. Então, não é um sistema próprio, é o sistema Transfere.gov, que é a antiga plataforma Mais Brasil, o antigo Siconv lá, que está tudo dentro dessa mesma plataforma. Hoje ela está bem mais agilizada e ela vai ser customizada para Paulo Gustavo. Então, a Paulo Gustavo vai ter as suas abas específicas ali dentro, né? Eu recebi uma pergunta que eu acho que é válida ser feita, sabe? Só para esclarecer. O Departamento de Cultura pode ser proponente de projeto, por exemplo, na compra de materiais para a sala de cinema? Não. O Departamento de Cultura não pode ser proponente. Ele abre o edital, faz o seu pedido, abre o chamamento, ele recebe. O proponente é quem apresenta a sua proposta. Você enquanto município, é quem desenha o que você espera que a sociedade te entregue.
Então, eu quero um equipamento, eu quero licenciar obras de cinema, eu quero material audiovisual que fale sobre a história do município. Vocês pedem e abrem os editais com essas chamadas, e o município recebe propostas. Quem manda as propostas é que é o proponente. Depois a gente pode conversar melhor. Tem mais uma pergunta aqui que também chegou. As propostas podem se articular com outras áreas, por exemplo, meio ambiente, patrimônio, segurança alimentar? Podem. Outra, licenciamento. A gente pode, se os municípios podem solicitar licenciamento para mais de um município, por exemplo, para a rede. Eu posso, licenciamento de obra audiovisual, em vez de licenciar para exibir só em Missal, licencio para abrir nos 25 municípios, nos 30 municípios. Pode, dá para trabalhar em rede, né? Pode. Quem for abrir esse segmento, a gente pode articular para trabalhar junto. Acho que das perguntas que eu tenho aqui são essas. Licenciamento não é muito do responsável do município. Mas se tu for licenciar uma obra para exibi-la de forma pública para uma prefeitura, você pode fazer esse licenciamento para mais de um município. E aí você paga e você ganha o direito de exibição dessa obra. Isso temos, por exemplo, nesse ano a gente quer exibir Tainá, um exemplo aqui. Pode sim. Pode sim. Tá, a plataforma... Isso está expresso nesse licenciamento, né? Qual é a abrangência, para quais municípios, etc. e tal. Quem for abrir licenciamento... É uma negociação direta com o dono da obra, né? Com o autor da obra. Com a produtora que detém os direitos, ou com o diretor, ou com quem quer que seja. Então, isso não é uma coisa que vai estar na regulamentação. Existe uma legislação prevista. O que eu estou informando aqui é a informação, digamos assim, geral. Se você for licenciar, você pode licenciar de várias formas. Para uma exibição, 2, 3, 4, 5, 10. Para um município, 2. Para todo o Brasil. Para sempre. Por um dia. Por 2 horas. Licença é bem, né, digamos assim, bem específico. É um tipo de contrato que você faz com aquele autor da obra para ele licenciar a exibição de acordo com o que você estava solicitando. Então, eu não sou expert nisso, a lei não versa muito sobre isso, mas existe um regramento. E esse regramento estabelece diferentes formas de licenciamento. É bom ninguém exibir obra sem licenciamento, porque você está prejudicando o próprio autor, os próprios, né, detentores do direito autoral. É que há um entendimento que se vai, para estruturar as salas, é necessário que haja exibição. Então, aí para exibir tem que ter o licenciamento das obras, né? Então, é um pouco nessa linha que isso está sendo pensado. Mais alguma pergunta? A Marta pergunta aqui, a plataforma do SNC não está funcionando. A aba não abre para anexar os documentos e atualizar os dados. É uma pergunta, uma constatação. Atualizar os dados. Ela está incompleta, né? Posso falar uma coisa? Pode. Não considerem a plataforma SNC até abrir a plataforma Paulo Gustavo. Tá? Não considerem. Não façam adesão ao sistema agora. Porque nós estamos com um processo antigo e estamos construindo um novo. Quem fizer agora vai ter que fazer de novo daqui a um mês. Então, aguarda sair a regulamentação, vai ter lá um item sobre acordo de cooperação do sistema e prazos que você vai ter que cumprir, e aí você faz a adesão, atualiza e tal. Entrar agora na plataforma SNC para informar qualquer coisa ou para fazer adesão não é o momento ideal. Eu vou pedir que vocês esperem um pouco, porque ela está sendo adequada e ajustada, tá? Tá. O Edson pede a respeito dos menores de 18 anos participarem. Poderia esclarecer melhor? É que essa questão dos menores de 18 anos, eu acho que ela já foi bastante exaurida na Lei Aldir Blanc, né? Alguém me corrija, me lembre se eu estou equivocado. Não pode
menor de 18 anos ser proponente e tal. Aí tinha uma história que era, mas se o adolescente foi emancipado, ele pode, mas aí a lei não permite. A lei maior não permite que um menor de idade acesse o recurso, seja beneficiado diretamente, só através de um responsável. Ah, mas aí tinha pais e mães que insistiam, não, mas ela é artista, ela dança desde os 10 anos, ela já está dançando profissionalmente, ela já tem conta bancária, já tem CPF. Sim, mas a lei não permite que você faça repasse de recurso federal para menor de 18. Então, entendeu? Não tem o que fazer. Menor de 18 não tem o que fazer, até onde eu sei. Se alguém sabe de alguma atualização disso, é novidade para nós. Tá. A Marta pergunta lá, mas quem já implementou o sistema no município há mais tempo? Tem que esperar também, né, Marta? Eu vou Quer fazer falar? uma brincadeira aqui. Fala, Marta, fala. Depois eu quero fazer uma brincadeira. Boa tarde a todos. Então, eu já estou aqui na Cultura, um município bem pequeno no oeste do Paraná, há vários anos. E a gente implementou já há muito tempo já essa questão do sistema municipal de cultura, né? Não tem o fundo ainda, que é um item que falta, porque também a gente nunca recebeu incentivo vindo de outras esferas, né? Estadual e nem federal. Nesse sentido, eu tenho meu conselho, que vem sendo atuante, a gente executou a lei Aldir Blanc, né? Então, usando o conselho. E, assim, há alguns dias eu venho tentando acessar a plataforma do Sistema Nacional de Cultura para atualizar os dados, né? Aqui que a gente está fazendo. Porém, agora, até os últimos dias, parei de mexer lá. Porém, não tenho conseguido acessar a plataforma, então eu devo aguardar a plataforma para depois atualizar os dados. Seria isso? Isso. É isso aí, Marta. Eu estou pedindo para que vocês tenham um pouquinho de paciência, porque quando for inserir, já vai inserir na nova plataforma, com os dados atualizadinhos, bonitinho, você já vai estar ok com a sua obrigação em relação a Paulo Gustavo. A brincadeira que a gente está fazendo aqui é, quem já tem plano, já tem fundo, já tem sistema, bota a bola na frente do gol e chuta. Corre para o abraço. Porque é isso. Eu posso usar, por exemplo, cara, o meu conselho eu reestruturei agora no final do ano passado, né? Porém, o meu plano de cultura, ele é de 2015, válido até 2025. Eu posso usar esse plano ainda? Tu vai ser um município que nós vamos mencionar como referência. Façam como a Marta, que está lá, com tudo em dia. Esse é o exemplo bom que a gente quer dar. Eu estou fazendo essa brincadeira, gente, porque, na verdade, tem municípios que estão demorando muito para estruturar essa questão, quando, na verdade, todo mundo já deveria estar com isso bem azeitadinho, bem em dia, depois de tudo que aconteceu na LAB, depois de toda a discussão da Paulo Gustavo, depois de tudo que aconteceu, agora é obrigação, não é mais opção, não é se eu quiser. Agora todo mundo vai ter que fazer. Quem já está com tudo em dia, corre na frente, lança os editais, executa, presta contas e vai captar o recurso do Estado e os outros recursos federais que vão estar disponíveis. É isso, corre para o abraço. Então, no meu caso, eu preciso ainda abrir o fundo, né? Agora eu devo encaminhar uma solicitação para a administração, solicitando a abertura desse fundo de cultura. Mas como, por exemplo, assim, nós somos departamento, a gente usa o CNPJ da prefeitura em tudo, né? Se for o caso, eu vou ter que ter um CNPJ próprio para o meu departamento? O fundo não precisa ser contábil. O fundo pode ser uma rubrica municipal na Secretaria de Cultura ou dentro da secretaria onde a cultura está, que diga lá, Fundo Municipal de Cultura, e você executa por aquela rubrica. Você não precisa criar um CNPJ, criar um fundo contábil, criar um comitê gestor do fundo. Nada disso é necessário. Essa é uma confusão que a gente quer fazer agora em 2023. Vamos simplificar, gente. Não é a ideia de cada município pequeno de 3 mil habitantes criar um fundo contábil, porque daí o prefeito vai querer nos matar, né? Nós temos que ser prático, nós temos que ser objetivo. Então, assim, cria lá uma rubrica com o nome de Fundo Municipal de Cultura. Quando você for lançar os editais municipais, lança pelo fundo. Quando você for receber o recurso federal, faz pelo fundo.
Quando você for receber o repasse fundo a fundo, você faz pelo fundo. Mas o órgão gestor pode gerir esse fundo. Ah, não, mas a sociedade aqui quer, o conselho quer fazer a gestão do fundo junto. Beleza, pode fazer também, mas não é obrigatório, certo? O fundo é apenas um instrumento de financiamento. Não é a mesma lógica dos fundos de educação e dos fundos de saúde. Por quê? Porque o repasse fundo a fundo e a divisão de atribuições entre os entes federados não está feita na área da cultura. Então, como é que eu vou exigir que você tenha um fundo contábil se você não tem a garantia de receber o repasse fundo a fundo? E as leis vão ser o início do nosso repasse fundo a fundo. Porque nós aqui vamos fazer o dever de casa. Vamos fazer com que a Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc seja executada pelo fundo. Vamos arrumar o Conselho Nacional de Políticas Culturais para ele ser um conselho mais democrático, mais amplo. E nós vamos fazer a atualização do fundo do Plano Nacional de Cultura, elaborando um novo plano até o início do ano que vem, até a metade do ano que vem. Então, nós, governo federal, vamos fazer nosso dever de casa. Os estados e municípios também têm que fazer. Mas é num sentido de instrumentalizar a gestão. Então, não é necessário que a gente faça, digamos assim, com a estrutura ideal. É necessário que a gente faça com a estrutura mínima necessária que permita a gente funcionar, né? O mais simples possível. Eu acho que pode abrir para o Fabiano, mas a gente combinou até 3h30, então, como última pergunta, e aí uma finaleira, e aí a gente pode encerrar. Não sei se tem muito mais gente, Fabiano, então. Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou Fabiano, diretor de cultura aqui de Nova Santa Rosa, um município menor ainda da Marta, município bem pequeno aqui do Oeste. Quero agradecer aí à rede por estar nos oportunizando uma reunião tão excepcional, tão importante como essa, e a vocês, o Ministério, por estar nos atendendo com tanta excelência. A minha dúvida é o seguinte: assim como a Marta, nós também temos o plano, nós também já temos o sistema, o conselho formalizado e tranquilo, atuante também, a rubrica do fundo na dotação orçamentária também já temos, também temos o CNPJ do fundo. A minha pergunta é o seguinte: quando nós fomos para receber a Lei Aldir Blanc II, houve um consenso da gestão para que esse dinheiro entrasse diretamente no mesmo da conta da prefeitura. Se esse repasse ele está vindo de fundo a fundo, existe necessidade dessa criação dessa conta separada, ou pode-se entrar, uma opção, entrar o dinheiro diretamente na conta da prefeitura, já que tem a rubrica específica do fundo? Essa é uma pergunta. E como a Tati já me respondeu antes, nós temos um espaço cultural e a nossa intenção é equipar melhor na questão de projeção, tela e tal, no caso, utilizar realmente para essa finalidade, que é numa melhoria audiovisual, que hoje em dia, por ser um município pequeno, essa questão do audiovisual é uma demanda muito gigantesca, necessária, mas também muito onerosa, muito cara. Então, seriam essas minhas duas perguntas. Fabiano, a gente não conseguiu entender direito a tua primeira pergunta. Aí, que conta é essa que tu está falando da Lab 2? Não entendi. É assim, quando nós fomos para receber a Lab 1, no caso, foi um consenso da contabilidade que esse dinheiro entrasse diretamente na conta da prefeitura, na mesma conta, pelo fato que já temos uma rubrica específica na dotação orçamentária do fundo. Pronto. Então, nós só fizemos uma adequação via decreto municipal. Então, Pronto. até o contador é o mesmo da prefeitura. Mesma lógica. Hã? Mesma lógica Mesma vale para lógica. agora. Mesma lógica vale para agora. Então, mesmo se for fundo a fundo, não precisa abrir uma conta para o fundo receber. Não. Nós vamos abrir uma conta para cada município. Então, exatamente como foi na Lab. Tá. Nós abrimos a conta e você executa por lá. Tá. Se ela vai estar vinculada ao teu Fundo Municipal de Cultura ou não, é uma decisão do município. Entendeu? Perfeito. Mas a conta vai estar aberta lá, Lei Paulo Gustavo. Entendeu?
Perfeito. Aí você adequa no seu orçamento, nas suas rubricas, conforme o que já existe. E a segunda questão, qual era? A questão de termos um teatro municipal e de utilizarmos, claro que eu ouvi muito e anotei aqui, dessa questão da concorrência pública em maneira digital, claro, mas nós podemos utilizar todo o dinheiro na melhoria e Pode. na questão audiovisual desse espaço cultural. Pode. Você só tem que fazer uma licitação, você não precisa fazer uma concorrência pública para terceiros, para entidades ou para produtores culturais. Você faz uma licitação e contrata os equipamentos para o teatro municipal. Nós vamos aceitar isso na prestação de contas. Olha, eu transformei meu teatro municipal numa sala de cinema. Eu comprei um projetor, comprei som, comprei poltronas novas, botei ar-condicionado. Beleza. Só que aí você não precisa fazer uma chamada pública de entidades, de produtoras e tal para fazer isso. Você licita. Então, você faz edital para os outros incisos e esse você executa diretamente. Essa é a lógica. Se você assim quiser. Se o outro município quiser usar esse recurso para salas privadas, ou para cineclubes privados, ou para apoiar as entidades que querem equipar as suas salas, também pode. Né? Eu só estou dizendo que, neste caso, você tem essa opção de fazer a execução direta pela secretaria. Perfeito, até porque já entraremos na lei nova, né, que é a partir do dia 1º de abril, né? Então, a exigência é que seja tudo agora, a partir de agora, por pregão eletrônico, né? Então, essa concorrência pública, ela pode ser pregão, licitação e tranquilo. Isso aí. Perfeito, obrigado. Muito Deixa eu só, uma última pergunta que o povo está me mandando, eu estou rindo, mas é de desespero, que o povo está mandando. Não se preocupem, gente, vai ter cartilha, o Ministério está trabalhando nas cartilhas, as formações não param, o diálogo está apenas começando. A gente passou os últimos tempos sem nenhum diálogo, aliás, sem ministério. E aí agora é a primeira vez que eles chegam, né? Que eles estão chegando, estão organizando a casa. Então, enfim, eu queria só... Binho, obrigada, né? Tem mais pergunta? A gente meio que está conduzindo para o fim. Se alguém tiver mais alguma pergunta, quiser mandar... Tá sem microfone, Marta. É obrigatório usar todas as modalidades ou pode usar apenas uma? Só quero fazer reforma. A lei, ela já trata disso na própria redação, que os municípios que quiserem podem aderir ou aos artigos 5 e 6, que são do audiovisual, mas aí a todos os incisos que estão envolvidos dentro do que é o audiovisual, ou ele pode escolher o artigo 8º, que é o que trata de toda a diversidade cultural. Ele pode aderir só a um, só a outro, ou a ambos. Agora, o que não dá é para, no artigo 5 e 6, ele falar, eu só vou fazer o inciso 2. Isso não. Quando ele adere ao artigo 5 e 6, que tem 3 incisos, que é o inciso 1, de produção audiovisual, 2, as questões das salas de cinema, 3, que vai entrar formações culturais, festivais e outros processos. Então, esse é o tipo de adesão possível. Que isso. Prati, só para dar um detalhe desse assunto, então, é muito comum, e aqui não apareceu, que é a demanda por tentativas de remanejamentos daí, né? Mas então eu posso parte do inciso 1 usar no 2, por exemplo, né? Se a vontade é usar tudo no 2. Gente, o plano de ação é porque a lei já está trazendo até com diferenciação de valores, né? Tem valores já definidos nesses 2 artigos, quando eu falo 5 e 6. Um deles vai tratar de detalhar conceitualmente, o outro vai explicitar a divisão de valores. Então, você vai fazer o seu plano de ação na distribuição de valores que já está pré-determinada na lei. Caso não venha a ser alimentado e dar conta desses todos os 3 incisos, você pode propor uma readequação? Pode, mas ela vai ter que ser justificada. Então, não é de início que você já faz essa proposta de concentrar tudo em um ou outro inciso. Você vai tentar fazer toda a busca, porque tem artigos que vai falar de busca ativa, inclusive. Você vai ter que fazer todo um processo de tentar viabilizar os 3 incisos dos artigos 5 e 6. Em caso de não conseguindo, e em caso de dando conta de justificar,
aí você vai apresentar quais as possibilidades de ainda não perder o recurso que você tinha direito, tentando ver como investir mais em um ou mais em outro. Mas vai precisar ser justificado, aprovado novamente. Então, de alguma maneira, esse poderia ser um caminho, mas desde que ocorra todo esse procedimento anterior. Tá? Então, não dá para você falar, vou aderir ao artigo 5 e 6, que é do audiovisual, só no inciso 2. Não, de início não tem condição. Isso não vai ser possível. Gente, eu vou me despedir, o Pedro teve que sair, nós temos uma reunião agora, já estamos atrasados para essa reunião. Obrigada, e continuamos à disposição. Eu só vou chamar o Prati, que é para ele finalizar as últimas palavras da Itaipu e a gente encerra, tá bom? Muito obrigada a vocês pela disponibilidade, pela atenção, pelo carinho, enfim, por trazer esse momento para nós. Prati, por favor. Boa tarde, em nome da Itaipu E aí a gente Nacional, aqui da nossa divisão de educação ambiental. Penso que é muito oportuno fazer um agradecimento especial à equipe do Ministério da Cultura, que generosamente atendeu a um convite da Tati. Foi muito bacana ver a troca de mensagens, municípios que estão mais bem estruturados, que já têm a sua expertise, trocando e se colocando à disposição os gestores. Acho que é fundamental, porque esse é o trabalho da Rede Regional de Cultura e Patrimônio do Oeste do Paraná. Teremos aí um trabalho muito promissor pela frente, e nós queremos nos colocar à disposição de vocês. Vale lembrar que há menos de 2 semanas fizemos a primeira reunião de alinhamento em Cascavel, e 2 semanas depois está aí uma entrega importante como essa que está sendo feita. Estamos sempre à disposição, e o desafio está lançado. A parceria precisa continuar, é para isso que a rede está há tanto tempo na estrada com bastante sucesso. Muito obrigado, Pinho, a você, aos seus colegas do Ministério da Cultura. Seguimos à disposição aqui através do convênio Linha Ecológica, Municípios Lindeiros e Itaipu Nacional. Muito obrigado, aos gestores dos municípios, aos participantes, o nosso agradecimento também. Boa tarde. Obrigada, gente. A gente se encontra. A gente teve aí a semana passada a posse do novo diretor, né? Com a presença do NVR, com a presença do presidente Lula, a cultura teve presente, a gente teve aí na primeira fila, né? Isso assim mostra como a cultura vai ser tratada, a gente, né, está sendo tratado nesse momento. Então a gente agradece a oportunidade dessa fala, Binho, mais uma vez. Eu agora preciso reorganizar aqui as coisas, ver direto para qual é a próxima etapa, e aí faço contato com vocês para a gente marcar já a próxima agenda, a visita técnica e tudo mais que a gente tem para fazer, tá bom? Vamos nos falando, estamos à disposição. Obrigada, Binho. Não, só queria reforçar uma questão, aproveitar um chamado que eu vi aqui no chat, lembrar a todos que são todos muito bem-vindos para a atividade que a gente também foi convidado e estaremos participando, que é a atividade do Comitê Paulo Gustavo Paraná, que a gente foi convidado. Então, essas atividades são muito interessantes na troca sociedade civil e poder público. Então, vai ser no dia 22, né, essa semana, 19 horas, também online. Vai ser dia 29, mudou a data. 22 ficou Rio, 29 Paraná. Ah, tá. A versão que eu tenho aqui ainda era 22. Então, mudou. Vocês estão atualizados aí. Obrigada, Leandro. E aí, falando nessa questão, e aí para me despedir, a Diretoria de Assistência Técnica, Estados, Distrito Federal e Municípios, a gente em breve deve estar dando mais atualizações para vocês, não só do decreto de regulamentação, mas de materiais de apoio, suporte. Então, assim que tudo der certo, a gente vai estar disponibilizando nos nossos sites para vocês poderem acessar as versões atualizadas, inclusive de perguntas e respostas. Então, a gente espera dar tudo conta. Estamos na transição. Eu brinco que o pessoal fala que o Mink voltou e eu falo, estamos voltando. Tem coisas que a gente está dando conta de estruturar e estamos cada vez estruturando, sempre que possível, cada vez melhor. Então, a gente continua à disposição. Muito obrigado pela agenda de hoje. A gente vai se falando. Obrigado. Valeu. Um abraço, gente. Até mais.